Após a vitória sobre a equipe do Goiás, o Internacional já desembarcou em Porto Alegre e amanhã começa a preparação para enfrentar o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. Resultados que influenciam na tabela do Internacional acabaram acontecendo. O Palmeiras disparou e o São Paulo não encostou. O Botafogo terá desfalques no sistema defensivo e Bruno Mendes está próximo de ser comprado. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 16 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo de tudo de mais importante que aconteceu com o Internacional nessa quinta-feira, tá? Delegação chegou em Porto Alegre, desembarcou e se reapresenta na sexta-feira para ter 2 treinamentos antes da partida contra a equipe do Botafogo, tá? Tem o retorno do Carlos de Pena, que cumpriu suspensão na partida contra o Goiás, e ele deverá voltar ao time. O próprio Mano Menezes indicou isso na entrevista coletiva após a partida contra o Goiás. Com o retorno do de Pena, o Johnny deve sair da equipe. Ele mesmo admitiu que colocou o Johnny entre os titulares pensando muito na estatura do Goiás e que cada jogo teria uma situação. E aí ele vai analisar a situação para o jogo contra o Botafogo. O de Pena tem sido um cara muito importante. É bem provável que ele jogue com Gabriel, Edenilson, de Pena, David, Wanderson, o Alan Patrick, assim como ele vinha fazendo nos últimos jogos. Na sexta-feira, a reapresentação, a gente pode ter uma ideia melhor, até para saber se tem algum problema físico de alguém. Todo mundo vai ser reavaliado, mas essa é a situação para a partida contra o Botafogo, que deverá ter 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Essa é a expectativa inicial, pelo menos, da direção. Achei uma expectativa inicial baixa, tá? Mas vamos ver se durante os próximos dias será possível superar ela, tá? Ainda em relação à partida contra a equipe do Botafogo, eu falo sobre o aspecto do adversário. Porque hoje o Botafogo ele enfrentou o São Paulo e venceu o São Paulo no estádio do Engenhão. Uma vitória que foi muito importante. E em função dessa vitória, o Botafogo veio um pouco mais distensionado, né, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. E teve outro fator importante que foi a suspensão dos zagueiros titulares. A dupla de zaga titular do Botafogo no momento é Cuesta e Canu. O Cuesta já não jogaria de qualquer maneira porque pertence ao Internacional. E o Canu levou o 3º cartão amarelo na partida contra o São Paulo. Então os dois estão fora. É possível que jogue o Joel Carli com mais um, Marcelo, possivelmente. Aliás, Felipe Sampaio deve ser o parceiro de zaga do Joel Carli. É uma zaga alternativa. O Botafogo vai vir enfrentar o Internacional com a zaga reserva no Beira-Rio. E isso a gente ficou sabendo a partir do jogo de hoje. Que teve um resultado bom para o Internacional. Com a vitória do Botafogo, o São Paulo não encostou no Internacional, que segue em terceiro lugar no G4, né, no Campeonato Brasileiro, está dentro do G4, na 3ª colocação, e o 4º colocado é o Atlético Paranaense, que se manteve ali com a vitória do Botafogo. Então foi um resultado que influenciou, sim, no setor onde o Inter se encontra no momento na tabela do Campeonato Brasileiro. Outra partida que influenciou foi a do líder, o Palmeiras, que hoje o Internacional está logo atrás e antes da partida do Palmeiras o Inter estava a 1 ponto do líder. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense 4-2, uma virada espetacular lá do Palmeiras, que em 8 minutos fez 4 gols, uma coisa absurda. E com essa vitória o Palmeiras disparou 4 pontos à frente da equipe do Internacional. Aquela caça que o Inter tinha ao líder da competição acabou de alguma maneira se distanciando com essa vitória do Verdão em cima da equipe do Atlético Goianiense. Próximo assunto que eu trago aqui para vocês é em relação a Bruno Mendes, tá? O Inter deverá oficializar na sexta ou no sábado a compra do Bruno Mendes. O Inter está muito próximo, falta só oficializar, o Corinthians aceitar oficialmente que o Inter vai comprar o Bruno Mendes e é bem possível que ele esteja à disposição já para domingo contra o Botafogo, tá? O Inter deverá pagar em torno de 20 milhões de reais pelo Bruno Mendes, parcelados por 35% dos direitos econômicos do jogador. A ideia do Inter, e acho que amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, não é exatamente revender o jogador. E por isso não tem problema em comprar 35%. O Inter quer dar uma trajetória para ele e conversou com o jogador em relação a esse tipo de plano de carreira.
Vamos ver como é que se desenrola isso. A partir da oficialização a gente pode ter mais detalhes também sobre esse movimento que o Inter está fazendo, mas está muito próximo de fechar a compra do Bruno Mendes. Na tarde dessa quinta-feira, eu publiquei um vídeo falando sobre as novas lideranças do Internacional, tá? Uma mudança, uma oxigenação que aconteceu no vestiário, comparado principalmente com o ano passado ou com o ano retrasado. Essas lideranças, elas mudaram. Algumas estão aqui ainda, Tyson e Edenilson principalmente. As outras são todas caras novas. E alguns jogadores tiveram espaço, a partir da saída de antigas lideranças, para ter um papel de um protagonismo um pouco maior no vestiário. E isso é muito celebrado pela direção, é muito celebrado nos bastidores do Internacional, essa mudança de fotografia que foi feita. Vai nesse vídeo, clica que eu explico melhor, falo quem são os novos líderes do vestiário do Internacional e como que essas lideranças elas se constituem no bastidor colorado, tá? Para fechar, vamos falar de KTO. Já abriram as odds para Internacional e Botafogo no próximo domingo, tá? O Inter é amplo favorito, 1,76. Empate está pagando 3,5 e vitória do Botafogo 4,75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!